Olá, vamos para química agora, gente. Vocês estão animadíssimos, né? Também. Estou começando a me acostumar com essa coisa de aulas online. Sempre sonhei em ser uma youtuber, só que não. Então, gente, vamos lá. Átomo, menor unidade capaz de se dividir. Lembra lá em biologia quando eu falei que as células eram unidades básicas de todos os organismos? Então, o átomo ainda é menor do que a célula. É muito, muito. E o átomo se agrupa em moléculas, e essas moléculas também formam as células. Então, quer dizer, é uma parada muito antes das células. Então, esses átomos, eles compõem várias estruturas, tanto biológicas quanto não biológicas. Então, esse átomo é a menor unidade capaz de se dividir. E as partes de um átomo são o quê? O núcleo. Tá? Esse modelo atômico é o modelo atômico mais atual que tem, é o mais aceito, que é o modelo atômico de Bohr. Tá? Ele também é chamado como sistemático. Por quê? Porque lembra o sistema solar. Então, a gente tem o núcleo, e esse núcleo, ele forma a massa atômica, a massa desse átomo. Então, ele é composto por prótons, que são as partículas de carga positivas, tá? Então, a gente tem os prótons. E eles são formados por nêutrons, que são as partículas sem carga. Então, o núcleo, repetindo, o núcleo de um átomo, ele é formado por prótons e nêutrons. Vamos lá falar o que são os prótons. Os prótons são as partículas de cargas positivas, daí elas serem representadas pelo sinalzinho de mais, tá? E os nêutrons são partículas sem carga, são nêutrons mesmo. E, além desse átomo, a gente tem a eletrosfera. Na eletrosfera é uma nuvem que envolve aquele núcleo, e essa nuvem é formada por uma carga negativa, que são os elétrons. Então, eles são representados por uma bolinha, tá? E essas bolinhas são os elétrons. Os elétrons são partículas de cargas negativas. Então, todo átomo é representado dessa seguinte forma, tá? A gente tem as cargas positivas, que são os prótons. Uma coisa importante, gente, prestem bem atenção. Existe uma diferença entre nêutrons, que são as partículas sem cargas, e existe a diferença para átomo neutro. O átomo neutro é aquele que está em equilíbrio. O que é isso? As cargas positivas são iguais às cargas negativas. Gente, vou dar uma apagadinha aqui rapidinho, tá? Então, como a gente já viu, os nêutrons são partículas que ficam no átomo do núcleo e eles não possuem carga. O átomo neutro é como ele está disposto na tabela periódica. Onde prótons e elétrons são iguais. Então, os nêutrons não possuem carga, o átomo neutro, prótons e elétrons são iguais. Gente, na tabela periódica, todos os átomos estão dispostos na sua forma neutra. Por que prótons e elétrons são iguais? Voltando lá no desenho, a gente tem um núcleo e a gente tem as cargas positivas. Lembra aquela historinha de que os opostos se atraem? Isso aí não é só romancezinho de adolescente não, tá, gente?
Isso realmente acontece. Então, as cargas positivas, elas vão atrair as cargas negativas. Então, para cada próton dentro de um núcleo atômico, eu vou atrair um elétron. Então, gente, se eu tenho aqui 3 prótons, quantos elétrons eu vou ter? 1, 2, 3. Então, o átomo está na sua forma neutra, por quê? Porque a mesma quantidade de prótons será a mesma que a quantidade de elétrons. Tranquilo até aqui? Tudo bem, né? Então, vamos continuar. Ainda falando de átomo, né? Eletrosfera, a gente tem lá o núcleo atômico e a gente tem as eletrosferas. Isso aqui ele vai fazer, não é o sinal do Wi-Fi, tá, galera? Eles são o quê? Circulares. Como não dá para botar tudo circular aqui, coloquei assim. Cada eletrosfera, ela recebe o nome de uma letra, começando pela letra K. K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Um átomo, nem todos os átomos apresentam todas as camadas. Eles podem apresentar até 7 camadas eletrônicas. Tem átomo, como o hidrogênio, que só tem a camada K. Tem átomos que têm somente da camada L e assim sucessivamente, tá bom? Até que tem átomos que apresentam as 7 camadas. Uma coisa importante agora, camada de valência. Camada eletrônica e eletrosfera é a mesma coisa. Já a camada de valência é um pouquinho diferente e eu observei que algumas crianças ainda erraram isso na prova, tá, gente? Eu já corrigi a prova de vocês, depois a gente vai fazer um videozinho corrigindo elas, tá bom, gente? E aí eu vou comentar mais sobre a prova. Então, o que acontece? Essas camadas, como falei com vocês, cada átomo tem o seu número de camadas. A camada mais externa, que é a mais afastada do núcleo, ela é a camada de valência. O que é essa camada de valência? É a camada de maior nível energético. Por quê? Os elétrons, eles ficam aqui nas camadas, né? Quando eles ganham energia, eles saltam para a camada seguinte. Então, ele ganhou a energia, eles vão saltando de camada em camada. Então, quanto mais afastado ele está do núcleo, é porque é sinal que ele foi ganhando energia e se afastando. Então, vamos lá. Se um átomo ele apresenta somente 4 camadas, ele tem até a camada N, quando o elétron chega aqui, ele está com bastante energia. Então, essa camada aqui é a camada de maior nível energético e ela recebe o nome de camada de valência. É sempre a camada mais afastada do núcleo e a de maior nível de energia. A mesma coisa acontece o contrário. Se o átomo começar a perder energia, ele vai voltando e saltando as camadas de volta e se aproximando do núcleo. Tudo bem? Então, gente, queria falar isso até agora, só queria falar isso mesmo. A gente estávamos falando de átomo. Aí na próxima aula a gente vai falar já sobre o elemento químico e o que representa esse elemento químico, tá bom? Então, até daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Daqui a pouco a gente volta falando de elemento químico. Tchauzinho, galera!